Mas aquilo que é bom, a gente sempre tem que mostrar. E a gente os trouxe aqui também hoje, além de contar aquilo que Deus tem feito ali, também para fazer um apelo a você que é profissional em alguma área que possa ser útil ali no Ministério. Bom, sejam bem-vindos, viu? Deus abençoe vocês, Natália, Marilene, pastor Vladimir. Bom, a matéria lindíssima que o Marcos fez em relação ao Ministério, então já dispensa, né, a apresentação do Ministério. Mas eu queria saber, hoje o Ministério já atendeu, vamos dizer, pegar uma estatística do ano passado. O Ministério atendeu quantas famílias já em 2012? Nós atendemos em torno de 140 famílias, mas no atendimento geral, em 2012 nós fizemos um balanço de 3.574 atendimentos. Mais de 3.500 atendimentos? Atendimentos. Não só para as famílias enquanto oferecendo a terapia? Não só o pastoral, mas também a terapia. Muito mais bom. A terapia, né? Porque com fisioterapeutas, com fono, com psicólogos, TO, a parte de também reforço escolar, algumas TO que você fala é terapia ocupacional? Terapeuta ocupacional. Então, e psicopedagogo, psicólogos. Então, todos esses profissionais estão lá conosco e eles fizeram esse atendimento, essa ajuda a essas famílias. O Obra Prima, por ser um centro de apoio a esses pais que têm filhos deficientes, nós fazemos um trabalho de atendimento mais com orientação. Então, algumas famílias, os filhos chegam com diagnóstico ou não, e o Ministério faz o atendimento terapêutico, ajudando tanto ao diagnóstico quanto após o diagnóstico. E o apoio não só ao filho deficiente, mas também ao pai, à mãe, os irmãos que estão em volta, porque há um impacto, né, de quando você recebe uma pessoa diferente na sua família, há um impacto em toda a família. E vale dizer que todo esse atendimento é feito voluntariamente. Voluntariamente. Né? Pessoas como a Marilene, como a Natália, que são profissionais que doam o seu tempo ali. No caso, você já é voluntária lá há quanto tempo, Natália? Vai fazer 1 ano em maio. Você é fonoaudióloga. Isso. Marilene é professora. Eu sou professora. Esses dois profissionais aqui, né, essas pessoas que trabalham nessas ações fundamentais ali para o Ministério, né, Sem pastor? dúvida, sem dúvida. Até estou vendo aqui que o Ministério ele dá apoio às famílias também. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque nós sabemos que a família precisa de um acompanhamento também, não só o paciente, talvez a família ainda mais. Como que é o perfil dessas pessoas? O que as necessidades maiores desses pais ou irmãos que estão lidando ali com aquela dificuldade, com aquela limitação do filho ou daquele ente da família? Vocês comentaram a questão da obesidade, por exemplo. E eu vejo a obesidade, pegando um gancho nisso, a obesidade como um efeito, não uma causa. Vamos dar um exemplo. Eu tinha uma família em que eles tiveram um filho com problemas mentais. A criança que tem um problema mental continuou sendo assistido pelo Ministério. E um dia nós fizemos uma terapia de grupos com algumas famílias e veio o pai, a mãe, o irmão e tal. E a maior dificuldade deles não era com o filho que tinha um problema mental. O grande problema dele era o filho do lado, né? A criança tinha um de 7 anos que tinha um problema mental e a criança de 10 anos era obeso. E era obeso por quê? Porque todo o sentimento de culpa, a questão emocional, psicológica da criança, do irmão que era deficiente, tinha afetado o irmão do lado. Então nós fomos tratar do irmão que era obeso por questão psicossomática. O menino de 10 anos se sentiu culpado pelo irmão ter os nascido pais começaram tinha essa questão do pai colocar aquela criança o irmão do lado como ama, né, como tutor do irmão mais novo para cuidar. Então o irmão caía, ele, você deixou cair e tal. E ele foi somatizando aquilo e a fuga dele foi a comida. Às vezes a fuga é a comida. Meu Deus. A fuga é a televisão. Então a Obra Prima, ele vai até a casa, nós fazemos visita na casa, tem uma assistência social também que vai lá, fazemos o perfil social da família e cada caso é um caso para a gente detectar onde nós podemos orientar e melhorar. Nós entendemos o seguinte, que o melhor lugar de uma criança ser amada é na sua casa. Nós podemos dar qualquer tratamento no Obra Prima, mas se na casa dele não tiver amor, nada adianta. Aí 1 Coríntios 13 fala isso. Vou até estender a pergunta para a Marilene. Marilene, eu sei que você é professora, mas até antes da sua profissão, eu queria falar um pouco sobre o seu voluntariado, aquilo que você decidiu ser voluntária, porque realmente a Obra Prima não paga nenhum profissional que ajuda, é um ministério completamente voluntário. Né? Aliás, ele não cobra nada também das famílias que participam ali, é tudo gratuito também, né? Isso é benção demais. Eu queria perguntar para você, até numa questão de incentivar quem está em casa, profissionais,
Por que surgiu essa vontade no seu coração de ser voluntária? O papel do voluntário independente da profissão. Porque existem voluntários, eu creio, pastor, que nem não tem uma profissão definida, mas que ajuda de uma maneira muito eficiente. Sim. Então fala um pouco sobre isso, Marilene. Na realidade, eu tenho 15 anos que eu leciono, né? A minha formação é matemática, eu sou formada em matemática e física. E eu realmente sou apaixonada pelo obra-prima. Pelo trabalho que eu tenho feito, já tenho 2 anos e meio que eu sou voluntária do obra-prima. E você sentir que você está conseguindo passar para eles a questão do reforço, a questão do aprendizado, que às vezes chegam crianças que têm dificuldade de leitura, e você chega e você começa a ensinar, e você vê que eles conseguem aprender. Que a maioria das pessoas acham que não, que a criança não vai conseguir evoluir, não vai conseguir avançar. E você consegue passar isso para as crianças. Até pegando essa fala, eu acho que você deve lembrar do primeiro dia que você foi para fazer isso, porque a gente sempre, quando a gente pensa em ser voluntário, será que eu vou ter tempo para isso? Justo. Eu queria que você contasse até um pouco da experiência do seu primeiro dia, quando você chegou em casa e falou, abençoei. Sim. Meu primeiro aluno foi o Daniel. Ele era imperativo. E a mãe, com muita dificuldade, ele era um aluno de escola estadual. E estava com todas as médias perdidas. E a mãe falou, eu lembro que a mãe chegou e jogou os cadernos em cima da mesa e falou, eu não tenho mais nada o que fazer, está nas suas mãos. E ele muito inquieto, e eu comecei a analisá-lo e consegui trabalhar com o Daniel assim tranquilamente. Foi uma bênção de Deus. Eu vejo que foi realmente, não foi nem a minha questão profissional, é Deus mesmo agindo. Então, milagre vocês veem ali todo dia no ministério, né? Todos os dias. A gente queria só te cortar um pouco, a gente queria aproveitar e abrir o espaço para você que está em casa, nos acompanhando. Se quiser participar conosco, mandar perguntas, fazer comentários, tirar dúvidas, você pode fazer isso pelo nosso CAT, 313209-3301, ou se você quiser falar ao vivo conosco, você pode ligar num outro telefone, que é o 3253-3320. Já cai direto na nossa diretora do programa e ela vai fazer aqui a filtragem das ligações para a gente poder colocar você no ar. Então, 3253-3320. Ou pelo Twitter, Maurício está aqui com o iPad já para registrar a sua participação, @detudoumpoco.tv. Mas aí você estava contando da sua experiência. E que foi bênção. No final do ano, ele se saiu super bem, os professores queriam saber quem estava ajudando, e assim, foi muito gratificante. Então, o seu trabalho é de reforço escolar também? Também. Porque você só não dá o conteúdo pedagógico, você também deve dar carinho. Sim. Né? Porque o voluntário, né, imagino que ele tem que ter muito mais do que a capacitação técnica, ele tem que ter também esse altruísmo, né? Justo. Tem que ser altruísta. É um dom também, eu imagino o dom. Porque para a pessoa amar aquilo que ela faz, ela precisa ter um dom. Tem gente que não tem o dom para fazer certos trabalhos, né? Justamente. E Natália, eu queria perguntar para você, você é fonoaudióloga, certamente atende em outras clínicas também, ou atende talvez aí a particular, né? Quais são os tipos de pacientes que você atende mais ali no obra-prima? Tem um perfil específico ou é todos os casos que passam por ali? Por exemplo, nós vimos uma moça ali na matéria que o Marcos fez, o nome dela qual que é mesmo, pastor? Daquela recepcionista? Geisiane. Ela é recepcionista, atende ali, inclusive o telefone, e eu percebi que ela tinha uma dificuldade na fala. Né? Ela certamente já passou por você, já deve ter feito algum tratamento para ajudá-la. Ela faz um tratamento comigo, atualmente ela faz um tratamento, né, para a gente melhorar essa fala dela, para a gente trabalhar a dicção dela, né, para ela ter um pouco mais de desenvoltura e um pouco menos de dificuldade para se comunicar no telefone, né, ao atender as pessoas que ligam para lá. E assim, eu trabalho também lá com crianças com síndrome de Down, com paralisia cerebral, algumas síndromes mais raras que aparece lá também, eu trato. Então assim, o que aparece, está dentro da fonoaudiologia, para ser feito, eu faço. Excelente. Bacana. Então, olha, a gente já tem participação aqui de alguém que está querendo falar com a gente, parece até que é uma pessoa que já tem filho sendo acompanhado ali. Renata, não é isso? Bom dia, Renata, seja bem-vinda. Bom dia, é um prazer estar
falando com vocês, né? Igualmente. E principalmente falando com nossos irmãos aí do Ministério Abaprima, a professora Virginia, a Marilene, a Natália, né? Que bacana. Você já os conhece já então? Já os conheço sim. É uma bênção a Abaprima pra gente, Você tem filho ou filha que é acompanhado ali pelo Ministério Obra Prima, Renata? Tenho sim, é o Matheus. O Matheus, ele tem 7 anos. E qual que é a dificuldade do Matheus, a necessidade dele? A dificuldade dele é que ele foi diagnosticado com autismo, né? Aham. E quando ele entrou lá, ele não tinha, assim, convívio direito com as crianças. E agora ele tem mais, comunica mais com as outras crianças, tem mais, assim, comunicação com as pessoas, né? É uma bênção a vida dele. Amém. E a senhora notou que a vida em casa melhorou tanto para o Matheus quanto para o restante da família? Sim, eu notei sim. Nossa, é uma diferença muito grande. E para ele, a Abaprima é a segunda casa para ele. Que bênção. Deixa eu te fazer uma pergunta, Renato. O Matheus é o que foi mostrado há pouco na matéria, é isso? Foi mostrado há pouco aí na matéria com vocês aí. Que bacana. Muito 10. A gente acabou de exibir as imagens, muito emocionante. Que bênção. Então você recomenda o Obra-Prima, então? Recomendo o Abaprima e pedir aos irmãos que sejam voluntários, né? É isso aí. aí. Que Deus abençoe. Que os profissionais que estão assistindo agora, nesse momento, o Ministério, né? Possam abrir seus corações, que Deus abençoe, que eles abram os corações para estar ajudando lá no Ministério. Ah, esse é o Matheus, esse que está passando aí é o Matheus? Agora? É o Matheus, esse é o Matheus. Ah, muito bem. Muito obrigado pela sua participação, viu, Renata? Eu que agradeço, viu? Que Deus abençoe todos vocês, viu? O programa é maravilhoso. Amém, obrigado. E você que está em casa também, nos assistindo, se quiser fazer como a Renata, participar, pode ligar, 3253-3320, ainda tem mais um tempinho aqui com o pastor Vladimir, com a Marilene e com a Natália também, falando sobre o Ministério Obra Prima, para você que acabou de ligar a sua televisão aqui na Rede Super, né, o Ministério da Igreja Batista da Lagoinha, que atende pessoas não só da Lagoinha, atende gratuitamente pessoas que são portadoras de necessidades especiais, principalmente crianças, na sua maioria, né? E para ajudar essas famílias exatamente a saber lidar com as dificuldades, porque nesse momento é exatamente o momento de maior limitação da família, né? Ninguém quer ter um filho com necessidade especial, mas já que tem, precisa de gente para ajudar. E que bom que o Ministério tem essa multifuncionalidade. Agora, a gente estava falando antes de começar o programa, pastor Vladimir, que o objetivo principal da sua vinda aqui hoje é exatamente trazer mais voluntários para o Ministério. E essa necessidade é porque já tem uma gama de pessoas esperando ou vocês é que visam alcançar mais pessoas? Não, as duas frentes. Nós temos hoje, se eu colocar um pouco mais, a última estatística, em torno de 15% da população de Belo Horizonte tem alguma família, cada família tem um membro com deficiência. Então, se colocar em número isso aí, vamos colocar no mínimo 200 mil famílias, vamos dizer assim, por baixo 200 mil famílias. Em Belo Horizonte tem um filho, algum ente com deficiência. Então, se a gente multiplicar a sua obra-prima, Lagoinha sozinha, apesar do pastor sempre estar falando, pastor Márcio, está falando que nós somos uma inspiração, a ideia do Obra-Prima é ser também uma frente missionária, porque eu sozinho não vou dar conta, ou com os pastores de Lagoinha, de alcançar todas essas famílias. Então as outras igrejas também estão convidadas a implantar também o ministério na sua igreja. Que bacana. Para que a vocês podem dar, inclusive, até um suporte com o know-how de vocês. Isso, nós temos algumas igrejas no Maranhão, em São Paulo, que já me convidaram para implantá-los lá, em qualquer outro lugar. Agora, hoje nós temos 300, mais ou menos umas 300 famílias que precisam do nosso atendimento assim de cara. Espera, que estão aguardando na fila, é isso? Na fila, uns 300 atendimentos dessas famílias que estão aguardando e nós não temos equipe suficiente. Nós precisamos aumentar esse número de componentes da equipe para poder absorver esse atendimento.